Quem é Jackson Dorta? Arro, eu sou o Jackson Dorta e eu quero falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. E para isso hoje eu estou aqui em Pirassununga, que é minha cidade natal, é onde eu tenho minhas raízes mais profundas. E eu fiz questão aqui, eu estou exatamente na praça central de Pirassununga. Aqui atrás você está vendo, ó, a nossa igreja matriz, né, que agora é um outro espaço maior dentro da igreja católica, mas está nosso coração aqui, né? Nessa igreja eu fui batizado, nessa igreja eu fiz a primeira comunhão, e nessa igreja eu fui crismado, e nessa igreja eu me casei. Então aqui nessa cidade maravilhosa está talvez as minhas raízes mais profundas, estão as minhas raízes mais profundas, né? E pessoal, eu quero falar um pouquinho hoje sobre os meus princípios, o que me motiva. E basicamente eu diria para vocês hoje que eu tenho três grandes princípios, três grandes motivadores, né? O primeiro princípio que eu tenho é o do aprender. E quando nós falamos aprender, eu digo aprender da maneira formal que nós temos aí dentro dessa lógica nossa, que nós temos escolas, faculdades, cursos, certificados, diplomas, etc. E nós temos o aprender ligados a nossas experiências, às nossas vivências. E qual deles é o mais importante? Os dois são extremamente importantes. Mas aqui em Pirassununga, então, eu tive a primeira fase, os aprendizados mais significativos da minha primeira fase de vida, né? Então aqui eu estudei, né? Então na época ainda era o primário, colegial e ginasial, ou ginásio e colegial, né? Então me formei aqui. Aqui também tem a minha família daqui, né? Os meus parentes são daqui, então os familiares do meu pai, da minha mãe, todos são aqui basicamente de Pirassununga. Isso foi maravilhoso, né? Porque daí nós temos aí as experiências dessa coisa louca chamada família, né? Então entender como é essa relação com primos, essa relação com tios, essa relação de famílias, né? Que às vezes dá certo, às vezes nem tão certo assim, mas é maravilhoso. Eu digo para vocês, ainda ontem, essa semana, eu estava com as minhas tias aqui, e todas estão acima dos 70 anos de idade, 80, e é muito especial a gente entender o poder dessa base familiar. Mas como eu disse para vocês, então aqui eu estudei, mas aqui eu também tive as minhas primeiras experiências, por exemplo, mercado de trabalho, né? Então antigamente não era que nem hoje, né? Então eu, quando tinha lá meus 11, 12 anos de idade, eu tive a oportunidade de apanhar algodão na roça, fui aprendiz de marceneiro, aprendiz de carpinteiro, fui na época guarda-mirim, e também eu vendi sorvetes, né? Então aqui a gente tem a Cachoeira de Emas, é um lugar turístico, e eu ia lá vender sorvetes. Eu digo para vocês, pessoal, foi maravilhosa essas experiências aí, cedo na minha vida, poder entender o que é o trabalho, entender a questão do produzir. Daí também é que eu tive os primeiros contatos com esportes, né? Então futebol, vôlei, basquete, natação. Aqui era muito intenso, era uma cidade do interior, então é muito, muito legal. E também as primeiras experiências espirituais, né, que eu digo para vocês, religiosas, espirituais. Então aqui, como eu disse já para vocês, eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, fui crismado, me casei e comecei a entender um pouco sobre a espiritualidade. Então essa é a minha cidade aqui, essa é a minha primeira fase. Em 1986 eu tive talvez a experiência mais significativa da minha vida, né? Em 1986 eu fui aprovado no concurso para a Academia da Polícia Militar do Barro Branco, tá, em São Paulo. Imagina, sair aqui do interior, fui para São Paulo, já a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América do Sul, e fui para a Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Pessoal, fui fazer academia, talvez uma das maiores corporações de polícia do mundo, né? São quase 100 mil homens, e foi uma experiência absurda. Primeiro, a própria academia, né? Então em vídeos específicos eu vou contar um pouquinho sobre isso, mas essa experiência foi espetacular. E não só, né, a mudança, já sair daqui do interior para ir para uma cidade gigantesca e participar da dinâmica de uma corporação do tamanho da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em 1991 eu me formei como aspirante. Aí eu fui para o 3º Batalhão de Polícia de Choque, uma das unidades referências mais doutrinadas
né, com uma missão muito específica. E aí começou então a minha segunda fase da minha carreira profissional, efetivamente formado. E daí para diante foram muitas experiências. Então, dentro da Polícia Militar, pude trabalhar em unidades operacionais, pude trabalhar em unidades administrativas, pude trabalhar em assessorias, pude trabalhar em unidades de escolas, enfim, uma gama absurda de experiências. Então foram 42 anos que nós tivemos aí trabalhando na Polícia Militar, e ao longo desses 42 anos muito na parte operacional, do policiamento mesmo lá, que a gente chama 01, que, é o coração, é a razão de ser. Mas o importante dessa fase na Polícia Militar foi poder conhecer o movimento da sociedade, como que a sociedade funciona. Porque eu sempre falo, né? Às vezes em algumas reuniões com professores, educadores, eu falo assim, olha, os maiores especialistas em educação são os policiais militares. E aí causava um certo, como assim? É porque nós, da Polícia Militar, nós pegamos o que dá certo e o que dá errado da educação. Então nós estamos lá e sempre que a educação não funciona adequadamente, a Polícia Militar, que é o para-choque social de todo esse sistema, de tudo que acontece quando a sociedade não vai bem, o para-choque social se chama Polícia Militar. Então isso dá uma vivência absurda. Entender como são as correlações de força, as entidades, as organizações, as instituições, como que a política permeia a Polícia Militar, enfim. E não só isso, entender o movimento de sociedade, da sociedade. Então foi espetacular. Junto a isso, nós tivemos a oportunidade então de ter o estudo formal. Então, além da Polícia Militar, de me formar na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, me formei em Administração de Empresas pelo Mackenzie, depois me formei em Educação Física pela própria Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem a primeira escola de Educação Física do Brasil. Depois eu fiz mestrado na área de Segurança Pública também dentro da Polícia Militar. Em paralelo a isso, centenas de cursos, tantos focados na questão da Polícia Militar, mas também na questão de gestão, na questão de empresarial, que para mim sempre foi uma outra paixão que eu tive na minha vida. Então, dentro disso nós estudamos cursos formais, mas daí as experiências. Então, tive a oportunidade de viajar para outros países. Uma das experiências significativas que eu tive foi fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, quem já ouviu falar ou quem não conhece, é um caminho iniciático que nós temos lá na Europa. Então ele começa na França, o caminho francês. Quando você fala caminho de Santiago, nós temos vários caminhos que chegam até a cidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Mas o caminho mais famoso é o caminho francês, que começa numa cidadezinha na França chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, e aí ele entra pelo norte da Espanha e vai até a cidade de Compostela, que fica ali já próximo ao Atlântico. Então, mas é uma rota iniciática que tem uma série de histórias, uma série de vivências, e eu tive a oportunidade de fazer então esse caminho de Santiago de Compostela. Junto a isso, então nós também tivemos, em 2002 eu me afastei, peguei 2 anos de afastamento na Polícia Militar, em que eu pude colocar em prática toda essa minha veia empreendedora. Então eu tive a oportunidade de trabalhar na área de planejamento estratégico e treinamento de corporações de todos os tamanhos, e nacionais e multinacionais. Então foi uma fase muito rica, mas também para conhecer esse universo aí do mundo corporativo. Junto a isso também nós tivemos a oportunidade de tergiversar pela questão da política, Então eu já fui candidato a vereador 2 vezes lá em Guarulhos. Tive a oportunidade de ajudar a fundar um partido político, e hoje eu sou um ativista político participando de várias demandas, de vários projetos, de vários movimentos, aí buscando salvar ou salvaguardar o nosso Brasil. Então também essa vivência é muito importante, muito significativa. Aí, inclusive no nosso site tem lá a comunidade Movimento Amor pelo Brasil, que vai estar lá para quem quiser trocar dentro dessa perspectiva política. Lá nós vamos ter muitos conteúdos relevantes. E principalmente, pessoal, e dentro disso tudo, faltou na formação, em 2025 eu comecei a minha formação no jogo do dinheiro.
Então foi o primeiro curso que eu fiz de educação financeira em 2025. Hoje sou educador financeiro, hoje nós ministramos palestras, treinamentos e consultorias sobre essa área, então é uma área relevante e importante. Também, junto a isso, em 2025 eu tive a oportunidade de ter contato com as medicinas da floresta, em especial a ayahuasca, que para mim abriu um campo espetacular, né, dentro do meu autoconhecimento, da minha área de espiritualidade, da minha área de crescimento de coração, né? Então, desde 2005, então, nós caminhamos aí, e isso possibilitou que eu fosse o idealizador do Festival Místico Esotérico de São Tomé das Letras. Então é um evento que acontece desde 2016, anualmente, na cidade de São Tomé das Letras, que é uma cidade que tem toda uma carga mística, esotérica e espiritual extremamente significativa e relevante, né? No nosso Brasil, mas não só no nosso Brasil, como eu diria em todo o nosso planeta. Bom, pessoal, então isso daí eu só coloquei para vocês um pouco desse meu primeiro pilar, que é o aprender. Então eu tenho sempre buscado aprender, através do conhecimento formal, através das vivências, através das experiências, porque eu penso que o repertório que você tem na tua vida de experiências é a base para você construir os seus parâmetros, as suas linhas, as suas bases. E eu sempre busquei fazer isso. Então, vamos lá. Primeiro, o aprendizado. Segundo, construção de virtudes. Então, com base em todas essas loucuras que eu falei para vocês, da polícia militar, de espiritual, etc., eu tenho buscado construir minhas virtudes. Então, busca a verdade, a honestidade, a integridade, o amor, a disciplina, a humildade, ou seja, todas essas virtudes que eu entendo que sejam extremamente relevantes para um ser humano. Nós temos aí batalhado muito, nós temos forjado dia após dia dentro do nosso coração, porque primeiro você cinzela as virtudes no seu coração e aí você manifesta através dos seus atos. Então, virtudes. E hoje o terceiro pilar, o terceiro princípio é o servir. Então hoje eu quero servir a todas as pessoas que eu puder, a todas as organizações, a todos os lugares que eu puder de alguma forma ser útil. E toda essa vivência que eu adquiri ao longo da minha história, eu colocar a serviço de todos. Hoje, por exemplo, o nosso site é dos portais, é das ferramentas para nós podermos servir as pessoas. Então, aprender, criar virtudes e servir. Hoje são os princípios que eu tenho, são os princípios que eu coloco força, coloco o meu coração para que eu possa ajudar a transição, ajudar, primeiro, eu a ser melhor, e segundo, ajudar todo o meu entorno a ser melhor. E isso com humildade, com tranquilidade, com serenidade, com amor. Então, esse hoje é um pouco do coração do Jackson da Horta. Lógico, pessoal, de todas essas coisas que eu falei, tem um zilhão. Se falar da questão da ayahuasca, das medicinas, se falar a questão das viagens, mas tudo isso eu quero colocar a serviço. Esse terceiro princípio para mim é muito importante. Então, vamos nos conectar, quero caminhar juntos, quero construir, quero crescer, quero ser melhor, quero fazer melhor e poder deixar aqui uma marca de humildade e de amor nesse mundo louco. Vamos caminhar juntos. Gratidão.